Bom dia, boa tarde, alunos do sexto ano A, sexto ano B e sexto ano C de Vaza da Cruz, tá? Então, hoje nós teremos a nossa videoaula número 9 de leitura e interpretação de texto. Hoje nós iremos falar sobre o gênero textual poema dramático. Com um dos exemplos mais conhecidos do texto poema dramático é o texto Morte e Vida Severina, que também já foi adaptado a filme, né? É um texto escrito em 1955 e foi escrito pelo grande escritor João Cabral de Melo Neto. Iremos ver que esse poema dramático, o gênero textual é um poema dramático e ele pertence ao texto, faz parte do tipo textual narrativo ou descritivo. Ele possui características predominantemente narrativas ou descritivas. Mas o que é esse gênero dramático? Bom, dramático vem de drama, que significa ação. Então, esse texto dramático, eles servem para serem representados, para serem ensinados. E ele vai se assentar, ele vai possuir três eixos importantes. É o ator, que é aquele que vai ensinar a peça, o texto em si, o texto escrito e o público. Então, são esses três eixos que fazem parte do gênero dramático. O ator, o texto e o público, que é quem vai estar assistindo. E como eu já falei, as principais características desse texto é que ele é para ser encenado, para ser representado, tá? Mas ele pode ou não ser representado. Quando ele é encenado, ele recebe o nome de texto teatral. Esse texto dramático, ele é normalmente escrito para ser representado e ele dá origem a uma realidade distinta que se chama teatro. No texto dramático, nós podemos encontrar os seguintes elementos: a ação, que são os acontecimentos vividos pelos personagens do texto em si, o tempo, que é o momento em que decorre a ação, quando aconteceu, o espaço é o lugar onde acontece a ação e os personagens são aqueles envolvidos na história. Ele pode surgir sobre a forma de quais são os exemplos desse poema dramático, desse gênero dramático. Pode surgir através da tragédia, da comédia, do drama, do teatro épico, que é o teatro narrativo, o teatro moderno e através de um auto, né? Através de um auto, que nós temos o grande exemplo aí de um texto também, poema dramático, o Auto da Compadecida, que também já foi estreado em filme. É um grande exemplo de um poema dramático, em que é feito para ser ensinado. Esse tipo de texto, ele possui o texto principal, ele vai possuir o texto principal e o texto secundário. O texto principal diz respeito às falas dos personagens, ou seja, ao que é dito oralmente durante a dramatização. Então, quando os atores estão encenando, eles vão estar mostrando o texto principal, que é a fala oral, a fala deles na hora da encenação. Já esse texto secundário é o que aparece entre parênteses ou em itálico. São aquelas palavras que aparecem ao longo do texto em itálico ou entre parênteses. E também os nomes aparecem nos nomes dos personagens quando eles estão ensinando, que vai aparecer em letras maiúsculas e em negrito. Por exemplo, eu vou colocar aqui a fala de João Grilo, no caso, João Grilo. Aqui eu vou colocar destacado em iniciais maiúsculos o nome dele. Então, essa parte aqui faz parte do texto secundário. O que João Grilo vai falar, ele vai ensinar, é o texto principal. Quais são as principais características desse gênero textual?
Ele é escrito em versos, ele é organizado em versos, tá? E em estrofe, organizado, é claro, em estrofes. Possui rimas e métricas na sua composição. Possui aspectos, né, narrativos e descritivos ao longo desse gênero. E também ele pode ser através de monólogo, quando é uma pessoa sozinha encenando, ou diálogo, quando outra pessoa está conversando, tá? Através do monólogo, que quando alguém está encenando sozinho, ou o diálogo, quando há essa conversa entre uma ou mais pessoas. Então não esqueça as características da escrita em versos, organizada em estrofes, possui rimas e métricas, que eu vou já explicar posteriormente, possui características de textos narrativos e descritivos e pode ser encenada através de monólogo ou diálogo. Mas vamos relembrar o que é verso. Verso é cada linha do poema, tá? Então observem que o texto escrito em prosa, ele é organizado em parágrafos. Já o texto escrito em verso é uma linha abaixo da outra. E esse texto, ele vai ser organizado em estrofe. Pode ser estrofe de 1 verso, de 2 versos, de 3, de 4 ou até 10, 12 versos. Então a estrofe vai ser o agrupamento desses versos. Mas o que é a métrica? É a medida do verso de uma poesia. Ao estudo de cada verso é dado o nome de metrificação, porque em cada verso ele possui uma certa quantidade de sílabas poéticas, que nós chamamos de métrica. Possui versos que possuem 7 sílabas poéticas, que possui 10, que possui 12, dependendo do verso, tá? Já as rimas são essas repetições de sons idênticos ou semelhantes que vão aparecer no final das sílabas poéticas. E essas rimas é bem interessante, eu mesmo só gosto de ler poesias que tenham rimas, porque elas possuem ritmo e possuem uma certa musicalidade. Então fica um texto mais trabalhado, fica um texto mais bonito de se ler. Um poema ele vai apresentar os versos regulares, que esses versos regulares eles podem ter métrica, tem uma medida certa, cada verso possui a mesma quantidade de sílabas poéticas, vai possuir rima, que os sons vão se combinar nos finais dos versos. Ele também pode ter os versos brancos, que vai ter métrica, mas não vai ter rima, vai ter a mesma quantidade de sílabas poéticas, mas não vai ter a rima. E também pode ser chamado de livres, que não vai ter nem métricas, a quantidade de sílabas não vão ser iguais e nem vão possuir rimas, tá? Então o verso pode apresentar os versos regulares, brancos ou livres. Mas vamos ver. Eu já falei que verso é cada linha do poema. Estrofes vai ser o agrupamento de versos. A gente separa estrofes com linhas, tá? Com uma linha. Se eu coloco uma estrofe com 2 versos, é chamado de dístico. Uma estrofe com 3 versos, terceto. Com 4, quadra ou quarteto. Com 5 versos, é chamado de quinteto ou quintilha. Com 6 versos, sexteto ou sextilha. 7 versos, sétima ou septilha. 8 versos, oitava. 9 versos, nós temos novena ou nona. Com 10 versos, décima. E com mais de 10 versos, nós chamamos de estrofes irregulares. Então, a quantidade de versos recebe um determinado nome. Então, eu coloquei aqui um exemplo do texto Morte e Vida Severina, que é, como eu já falei, do grande escritor João Cabral de Melo Neto. Coloquei apenas 2 estrofes aqui, tá? Coloquei apenas 2 estrofes. Então, nós temos 1, 2, 3, verso é cada linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, essa estrofe, como tem mais de 10 versos, é chamada de estrofes irregulares. Nós temos 16 versos e uma estrofe, que ela é irregular.
Quando vocês forem contar a quantidade de versos, não contem o título, tá? O retirante explica ao leitor quem é e a que vai. Morte e vida Severina. O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria. Deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria. Fiquei sendo da Maria, do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco a muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo, senhor desta Maria. Então, observem que no final tem rimas, porque as palavras no finais combinam. Ó, nós temos Severino, Severino, nós temos aqui Pia com Romaria, né? Nós temos Maria, Zacarias, Maria, rimando com Zacarias. Então, aqui o verso, ele tem rima, porque as palavras se combinam no final dos versos. Como então dizer quem fala, ora a vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais 5 havia, com nome de Severino, filho de tantas Marias, mulheres de outros tantos. Então, só coloquei aqui uma estrofe também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Com 11 versos, é uma estrofe irregular. Também temos 2 estrofes aqui, só coloquei apenas 2 com versos irregulares. Então, no livro de vocês vão ter um exemplo de um poema dramático, tá? Eu peço que vocês leiam para responder as questões. E eu peço a vocês que vocês assistam ao filme Morte e Vida Severina, tá? De João Cabral de Melo Neto, que foi adaptada para o cinema, que vocês assistam esse filme, é muito bom, tá? E vocês, porque na próxima videoaula eu vou explicar sobre a resenha, e essa resenha vocês irão fazer a respeito desse filme. Então, temos um exemplo também no livro de vocês nas páginas 172 e 173 do livro de língua portuguesa. Vocês irão ler essas páginas 172 e 173, que tem o exemplo de outro poema dramático, e vão responder às questões que estão nas páginas 175 e 176 também do livro de português. Vocês escrevam e respondam no caderno de vocês, tá? Então, a nossa videoaula de hoje era isso, falando sobre o poema dramático, que ele é feito para ser encenado, que as principais características são ser escritos em versos, organizados em estrofes, possuindo monólogo ou um diálogo, tá? Então, espero que vocês tenham entendido e respondam as questões propostas e enviem para o professor, para a professora de vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.